Débora Alfano, dia 9 é dia 6 de outubro, né? A eleição, primeiro turno. 6 de outubro, quer dizer, tá faltando pouquinho, né? Contagem regressiva. Contagem regressiva. É aquela tal história. A cada dia que passa, é como se fosse um ano. Não porque demora, porque tá chato, não, porque acontece tanta coisa, são tantas mudanças, que a gente vai acompanhando os movimentos e vai vendo o que pode acontecer nessa eleição. Então, a gente está, todo mundo no Brasil todo, acompanhando as eleições. E um dos temas mais discutidos na eleição é a segurança pública. Isso é uma novidade dos últimos tempos, né? Sempre, historicamente, quem fazia campanha, os candidatos, os marqueteiros, iam fazer pesquisa e dava saúde. Saúde em primeiro lugar. Então, quando falavam assim, os candidatos faziam campanhas, falavam pessoa cuidando de pessoas, estamos cuidando de pessoas, sempre com a ideia de saúde, de proteção, de cuidado. Mas, de repente, o proteção e o cuidado virou segurança. Então, os candidatos falam sobre segurança. E cada um fala uma coisa muito criativa sobre segurança. Dobrar, triplicar o efetivo da Guarda Municipal, melhorar o trabalho de coordenação com as polícias, prometer que a partir da posse dele a qualidade da segurança da cidade vai mudar brutalmente e tal. E são promessas que fazem, mas assim, movidos pela absoluta irresponsabilidade e descompromisso. Descompromisso com o resultado. Porque os candidatos de todas as cidades falando sobre segurança, eles se esquecem de coisas básicas. Primeiro, a Guarda Civil Metropolitana ela não foi criada para ser uma polícia, mas por decisão do Supremo Tribunal Federal ela tem poder de polícia. Não tinha. Era para cuidar dos monumentos, era para cuidar da manutenção, né, e proteção de escolas, de hospitais. Aí ela ganhou o poder de polícia. Isso não significa, no entanto, foi uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, o relator foi o ministro Alexandre de Moraes, foi uma decisão apertada, hein, dando poder de polícia para as guardas municipais. Mas o poder de polícia das guardas municipais não dá a delas, né, atribuições da Polícia Militar e da Polícia Civil. Não cabe à Guarda Civil Metropolitana ou à Guarda Municipal fazer um trabalho de investigação policial. Isso é a Polícia Civil que faz. Não cabe à Guarda Municipal fazer o trabalho da Polícia Militar, né? É um trabalho próprio da Polícia Militar. E com isso, ela é uma tropa de apoio à Polícia Militar e também, de certa maneira, de apoio à Polícia Civil e é integrante das forças de segurança, mas acessório. O treinamento é diferente, o equipamento é diferente, a estrutura é diferente, o tamanho é diferente. Então a gente pega uma guarda municipal, se você for pegar a quantidade de equipamentos do município que devem ser preservados pela Guarda Municipal, porque o fato dela ter poder de polícia não a desobriga de preservar parques, escolas, bibliotecas, unidades de saúde, não é suficiente nem para fazer isso. E dobrar, como falam, tem que saber que contratar um guarda municipal por ano, numa cidade como São Paulo, por exemplo, custa R$150 mil. A manutenção de um guarda, R$150 mil. Vocês não vão contratar 2 guardas a mais, né? Falam em contratar 7 mil guardas, 6 mil guardas. Olha o custo disso. E, mais importante, e eu queria aqui me fixar nesse ponto, é que falta ao prefeito o comando necessário sobre a estrutura policial, sobre a força policial, para poder operar as transformações que eles prometem, comentam. Então, por exemplo, todos eles, sem exceção, em algum debate, em algum programa, em alguma entrevista, citaram o Tolerância Zero, que foi uma operação feita em Nova York, não só lá, mas lá nos anos 80. O prefeito da época, o Rudolph Giuliani, fez um projeto
de tolerância zero. O que é tolerância zero? Tolerância zero é: eu não vou aceitar nenhum tipo de crime. Quando eu digo nenhum, é nenhum. Daí zero. Pequenas transgressões, né? Pequenos crimezinhos, eu vou proibir, eu vou coibir, eu vou prender, eu vou, enfim, punir. E começou um projeto que foi eficiente, mas lá tem uma coisa que aqui não tem. Lá existe o chefe da polícia de Nova York. O chefe da polícia de Nova York, aqui tem um policiamento, obviamente, na capital, em São Paulo, Rio de Janeiro, em outras capitais, mas todas as capitais têm o seu policiamento ligado à Secretaria de Segurança Pública, que responde ao governador, não ao prefeito. E é fundamental o trabalho da Polícia Militar. Essencial, sem o que não se faz segurança. Então, a estrutura da polícia de Nova York, por exemplo, que era comandada sob as ordens do prefeito, ligado ao prefeito, o chefe da polícia de Nova York, que chamava William Bratton, ele fez só o seguinte: ele trocou, por exemplo, 80% das cúpulas das delegacias. Todas, pegou as delegacias da cidade de Nova York. Nova York Nova York tem 1.000 km², São Paulo tem 1.500 km², Nova York tem 8, 9 milhões de pessoas, aqui tem 12, quer dizer, é uma cidade enorme. Não é tão grande quanto São Paulo, mas imagina todas as delegacias de São Paulo, 80% troca a cúpula, troca tudo. Troca os delegados, troca o escrivão, troca. Lá eles fazem isso. Lá eles fizeram isso. E isso é impossível de fazer aqui. Não dá para fazer. Então, se a gente for pegar e listar o que faziam lá, então, por exemplo, sei lá, uma pessoa era flagrada urinando, né? Bebendo cerveja na rua, lá não pode. Tem que colocar dentro de um saco de papel para não ver que tem uma cerveja. Prendia, pegava, levava. Quer dizer, começou a criar um sistema punitivo intenso, pesado, baseado na história da teoria da janela quebrada, que todos os candidatos citam o tempo inteiro, né? Segundo a qual, se você encontra uma janela quebrada em determinado lugar, você é estimulado a destruir mais e mais e mais. Só que, para combater o crime, a gente precisa, numa cidade grande principalmente, a gente tem 3 eixos que operam o crime. O infrator, você tem uma fabriquinha de infratores, que você precisa atacar e precisa punir quem é o infrator. Você tem o alvo, que está ali vivendo, e você tem o local. O local cria a oportunidade. E aqui a prefeitura tem um trabalho incrível, mas quando ela fala sobre... quando os candidatos falam sobre segurança, eles desprezam esse trabalho que, embora citem, ficam muito em cima da guarda, porque como as pessoas estão demandando mais e mais segurança, eles falam da guarda municipal como se ela fosse o centro do trabalho de segurança de uma cidade. Quando, na verdade, iluminação pública é importante, né? Limpeza urbana é fundamental. Por exemplo, um exemplo aconteceu na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, num determinado bairro, começou a ocorrer alguns casos de estupro. A polícia, no processo de investigação, entrou e recomendou, entre outras coisas, por exemplo, para que a rua aonde estava acontecendo, olha o cuidado, teve uma preocupação com iluminação, mas transformaram aquela rua em mão dupla, para aumentar o movimento. Então, o movimento como uma forma de ocupação do espaço para tornar o espaço menos ermo. Isso é um trabalho que, aparentemente, não tem nada a ver, mas você fala, puxa vida, quer dizer que se eu transformar uma rua perigosa em mão dupla, será que isso pode ser uma solução? Olha que interessante. E reduziu. Em algumas cidades do Brasil, nós já temos pelo menos 1.400 ou 1.500 cidades com guardas municipais. Qual é o treinamento desses guardas? Qual é a capacidade que eles têm de investigar? Polícia não é tudo.
O estado com o maior número de policiais por 100 mil habitantes é também o estado que tem o maior número de homicídios, que é o Amapá. Não há uma ligação direta entre número de policiais e combate ao crime. Porque você tem a inteligência, você tem as câmeras, você tem a tecnologia, você tem o trabalho de inteligência é fundamental. E é um trabalho de inteligência, não é da Polícia Militar, embora a Polícia Militar tenha a sua área de inteligência, mas é um trabalho de investigação criminal. Muitas vezes, e nós já falamos disso aqui, um bandido faz um estrago num bairro que muda as estatísticas, aumenta a sensação de insegurança e basta tirar aquele personagem e que as coisas se equacionam. E é fundamental, num país heterogêneo como o nosso, é fundamental, por exemplo, falar do Sistema Único de Segurança Pública, que não sai do papel, que simplesmente não sai do papel. Então, não tem prefeito falando, candidato a prefeito falando do Sistema Único de Segurança Pública, que é o SUS da Segurança Pública. E não sai do papel porque o Lula não quer, porque o Lewandowski não quer, eles não fazem. Tomara que queiram, que façam, mas não fizeram até agora. Então, essa batalha da segurança, esse discurso da segurança, não pode sair fácil e do jeito que está saindo, como se votem em mim porque eu sou candidato da segurança, só porque o camarada faz um discurso de direita, ou votem em mim porque eu me dou bem com o governador e faremos um bom trabalho. É muito mais complexo. As cidades não têm um plano de segurança. Plano de segurança que envolva as forças policiais todas. Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e, até porque não, envolver Polícia Federal. As polícias federais têm superintendências nos estados. Podem muito bem ser envolvidas para que possam orientar e tal. Você pega numa cidade como o Rio de Janeiro, onde a concentração de fuzis é alta, isso é um problema do governador, porque os fuzis devem ser enfrentados pela Polícia Militar ou Polícia Civil. É um problema do prefeito, porque afinal os fuzis estão na cidade, mas é também um problema dos governadores vizinhos até a fronteira por onde entra essa arma, ou até o aeroporto, que é uma área federal, por onde entra essa arma. Então também é uma tarefa da Polícia Federal. Também é uma tarefa do governo federal. Também é uma tarefa do ministro da Justiça. Então o ministro da Justiça é tão responsável pelos fuzis quanto o governador e, por que não, o prefeito. Essa percepção de que só tem um jeito de fazer e é um jeito unificado é que não está ficando muito claro nos debates. Os prefeitos falam como se eles tivessem um poder que eles não têm de transformar o cenário, o que é lamentável. Baixa a qualidade do debate, desclassifica a discussão e aumenta a taxa de mentira, né? Aumenta a taxa de mentira, de enganação, de empulhação, que é o que está acontecendo nessa área muito fortemente, o que é um problema. Não é só nessa área, mas nessa área é um problema porque a gente acredita, né? A gente é levado a acreditar que o prefeito vai lá, contrata um monte de guarda e as coisas vão andar. Não vão. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.